E falar da Quaresma é algo extraordinário porque mexe muito com o nosso coração e nós já estamos começando a vivenciar essa grande preparação para este momento singular na vida da nossa igreja, que é a preparação para a Páscoa do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, Virgem, poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 1 Tessalonicenses 5, de 9 a 10. Deus nos destinou para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Que o Senhor Jesus derrame sobre nós o seu Espírito, para que possamos, com a sua graça, alcançarmos um dia a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, para sempre seja. Então, Bruno, agora nós temos o quê? Neste momento. Tem que abaixar esse microfone. Não vai entender nada. Aqui, desculpa, agora retorno. Então, Adair, agora nesse momento nós teríamos aí um período de 1 hora e 15, para que o senhor pudesse realizar a fala do senhor, a conferência. Não sei se o senhor prefere que as perguntas sejam realizadas no momento posterior. Eu acredito que seja um pouco melhor, para também não atrapalhar a fala do senhor. Eu pediria ao pessoal que se inscreva as perguntas no chat, e depois da fala do senhor, o tempo que o senhor achar necessário, aí nós temos aí uns 15 minutos para esse período de perguntas. Reginaldo, não tem jeito da minha imagem ficar um pouco maior, não? É? Ah, tá. Então, minha gente, nós vamos fazer uma meditação, não é tão grande a meditação, e a seguir a gente tenta responder aquilo que a gente der conta, né? Eu já sou um homem já entrando na velhice, e na minha infância ainda acompanhei o tempo da Quaresma de maneira bem adversa do que é hoje. A Quaresma, no meu tempo de criança, de menino, ela era toda cercada de mistérios e de muita devoção. Também tinha muitas superstições, mas era um tempo profundamente respeitado. A gente vivia isso com grande propriedade. Mas nos últimos 60 anos, o mundo foi conhecendo o relativismo, essa praga terrível que, acompanhada do modernismo, fez todo um processo de descristianização da sociedade. Nós fomos vendo a nossa sociedade sendo descristianizada, fomos perdendo o senso do sagrado, do mistério, e hoje nós temos uma fé muito esvaziada. O problema é esse.
A nossa fé, ela foi sendo esvaziada por tantas incongruências do relativismo, de falsas teologias, de falsas compreensões acerca da Igreja Católica, e a própria Igreja, dentro dela, foi vivendo essa crítica medonha a nós mesmos, e nós fomos enfraquecendo. Quando se quer destruir a Igreja, o ataque é ao sacerdote e à liturgia, sobremaneira a Eucaristia. E é o que nós temos visto nesses grandes tempos turbulentos, de águas turvas, é esse ataque preponderante, constante, de maneira sistemática, a tudo que a Igreja prega, que a Igreja vive, que a Igreja nos ensina. É uma realidade muito dolorosa. Há uma tentativa de desconstrução da Igreja de maneira sistemática. E nós estamos vendo isso na nossa sociedade de maneira crescente. Se destrói a liturgia, se destrói a espiritualidade da Igreja, os inimigos alcançam o seu fim. O fim deles desejado, que é realmente erradicar o cristianismo da face da terra. E a Quaresma, ela perdeu muito nos últimos tempos, e a gente sente agora um certo recomeçar de um caminho de redescoberta do sentido espiritual da Quaresma, que nos alegra o coração. Então esse grupo pequeno hoje, que é a Igreja, que a Igreja hoje não é mais um grupo grande, a Igreja é pequena, nós temos que entender isso. A Igreja se tornou miúda, mas dentro desse grupo ainda tão pequeno da Igreja, nós percebemos um certo renascimento da profundidade da Igreja. Há muita gente hoje se interessando por estes temas tão caros à nossa fé católica, dentre eles a Quaresma e a liturgia da mesma. É um tempo extraordinário, que não pode ser vivido como um folclore, como um aspecto meramente social, mas vivido como mistério, como desacortinar da misericórdia de Deus, que alcança os nossos corações e nos leva a contemplar esse movimento de Deus em direção ao ser humano, através da encarnação, da vida, da paixão, da morte, da ressurreição e da glorificação do Cordeiro de Deus. Cristo é o centro da Quaresma, como é o centro da Igreja, como é o centro da nossa atividade pastoral, como deve ser o centro da nossa vida. É Cristo que deve reinar, não é o ser humano. O reinado humano, ele é miserável, ele é parco, ele é um panfleto que o vento leva, o reinado humano. Tanto que a Igreja já sepultou todos aqueles tiranetes que surgiram ao longo da história para persegui-la. Todos estão sepultados, desde Herodes até Napoleão Bonaparte, Hitler, etc. E vai sepultar toda essa pleiade de comunistas, de relativistas, de teólogos da libertação ecoteológica feminista, que hoje persegue a Igreja. A Igreja sepulta todos. Todos os tiranetes que se levantam contra a fé, contra Cristo, eles terão o mesmo fim, o sepulcro. Todos. Não restará um sequer, porque a Igreja os sepulta todos. Então nós vamos nesta caminhada, nessa certeza de fé, que nosso Senhor... Aqui está certo, Reginaldo, aqui está bom. Nós vamos nesta caminhada de fé, nessa certeza viva, que Cristo impera na sua Igreja, na liturgia da Igreja, que não é nossa, que não é do bispo, que não é do Papa, que não é do padre, mas é de Cristo. Cristo impera. Isso basta.
Então a quaresma é esse tempo que nos espera. 40ª die Christus pro nobis tradetur. Daqui a 40 dias, no 40º dia, Cristo será entregue por nós. Então a quaresma é uma vivência que o católico faz como se estivesse junto de Jesus nos seus últimos tempos aqui na terra. Os judeus, quando vão celebrar a Páscoa, eu tive a oportunidade de assistir, ainda quando seminarista, uma Páscoa judaica. E eles vivem aquele momento da celebração da Páscoa, do cordeiro, das ervas amargas, todo aquele ritual que eles têm ali, quando o rabino se posta à cabeça da mesa, com todas as iguarias da Páscoa. E aquele menino entra todo bem vestido e pergunta o que está acontecendo. O rabino diz: outrora estivemos no êxodo do Egito. Então ele celebra a Páscoa como se estivesse lá. Então a quaresma nossa é como se nós estivéssemos acompanhando Jesus, os seus ensinamentos, os seus últimos momentos, e ali no final, depois da quaresma, já no início da Semana Santa, as suas últimas 12 horas na terra, que é o que retrata o filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson, que a gente não pode encerrar a quaresma sem rever esse filme, que é de uma autenticidade enorme e que traz ao nosso coração um convívio com este mistério da dor de nosso Senhor, que invade a nossa alma e nos enche de esperança e nos robustece com a certeza de que a morte não mata mais. Então a quaresma ela faz parte desse arcabouço nosso católico que a gente não pode desprezar. A própria introdução geral ao missal romano, ela vai nos dizer: o tempo da quaresma visa preparar a celebração da Páscoa. A liturgia quaresmal, que dispõe para a celebração do mistério pascal, tanto para os catecúmenos, isso aqui é muito importante, tanto para os catecúmenos, pelos diversos graus de iniciação, como os fiéis, pela comemoração do batismo e da penitência. De forma que a quaresma, ela é um tempo batismal. É o tempo em que, numa paróquia onde a catequese se quer primorosa e reta naquilo que deve ser, se prepara de maneira intensa os catecúmenos que vão receber o santo batismo na noite santa da Páscoa. E conjuntamente com o batismo, a crisma e a comunhão, os sacramentos da iniciação cristã. Acho que toda paróquia deveria celebrar o batismo na noite pascal, porque uma vigília de Páscoa e a quaresma toda nós vivemos em favor desse momento. Ela não pode faltar o batismo. O batismo coroa, o batismo dá uma efervescência de piedade, de grandeza à vigília de Páscoa. Eu sempre, como pároco, organizei isso. Sempre tive essa preocupação de preparar alguns adultos durante todo o ano e depois na quaresma fazer os escrutínios em cada domingo, que a gente faz os exorcismos, entrega a Sagrada Escritura, o creio, a oração do Pai Nosso, a Sagrada Escritura, para os catecúmenos que vão sendo iluminados de maneira muito intensa na quaresma e toda a comunidade participando daquilo. Porque os que vão ser batizados, eles vivem intensamente a quaresma. E os que já são batizados vivem intensamente a alegria deles para renovar o seu batismo na noite santa de Páscoa. A quaresma tem esse naipe, essa qualidade, esse sentido batismal muito profundo. Se vocês perceberem nas orações da coleta, das missas na quaresma, elas vão percorrer esse caminho, os prefácios da missa.
Porque nós não temos uma catequese mistagógica na igreja, infelizmente. Então a gente vai à missa, mas a gente não presta nem atenção no que está acontecendo na missa. A gente às vezes nem acompanha a beleza das orações, da coleta, a oração ali do ofertório, do pós-comunhão, que acontece na Santa Missa. E o pior, às vezes nós, sacerdotes, celebramos sem dar vida a isso. Mas é uma riqueza tão grande, e São João Crisóstomo, ele tem na tradição, tem livros com isso, as catequeses quaresmais, que são textos primorosos da patrística ali dos primeiros séculos da igreja, que marcaram a vida dos primeiros cristãos de maneira muito solene. Então, a quaresma, ela precisa realmente ser retomada na sua grandeza, no seu significado, para nos encher de espiritualidade. Infelizmente, esse mundo cadavérico que estamos vivendo, esse mundo tosco, que é um mundo dos sentidos, que é um mundo que despreza a reflexão, que extrai de dentro de nós toda aquela força que nós queremos ter para a meditação, infelizmente, tira o brilho da quaresma. E às vezes, em alguns lugares, as pessoas ficam presas à encenação da paixão, da Semana Santa, que tem seu valor artístico, cultural, mas para quem quer viver uma profundidade espiritual da quaresma, você tem que viver a liturgia, a profundidade da liturgia. Eu até incentivo vocês, leigos, que não têm o costume de rezar o breviário, que aprenda a liturgia das horas. Pode baixar esse aplicativo do iLiturgia, I minúsculo, L maiúsculo, liturgia, custa aí uns 30, 40 reais, você compra para a vida toda. Isso é uma riqueza. São os 4 volumes do breviário da liturgia que nós temos. Isso aqui é um volume, são 4 desses que a gente tem dentro de um aplicativo. E o aplicativo, ele traz toda a liturgia, as leituras do dia, o ofício das leituras, por exemplo. É uma riqueza, porque traz uma leitura bíblica e uma leitura da patrística, de um documento sério da igreja. Então, se a gente vive a quaresma, mesmo na correria do dia a dia, tentando mergulhar na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, que a igreja, na sua sabedoria litúrgica, coloca para nós em cada dia da quaresma, nós vamos fazer uma caminhada espiritual invejável. A gente vai passar realmente por um processo de cura. A nossa frieza vai desaparecer, a doença do relativismo, a doença da mediocridade católica, ela vai fugir da nossa vida, com certeza. A quaresma, gente, ela deve ser tida para nós católicos como um grande retiro. Mesmo vocês, leigos, que estão aí no mundo, trabalhando, lutando aí para o ganha-pão de todo dia, mas no meio da parafernália, da barulheira nossa, você pode viver essa graça do retiro quaresmal. Neste ano eu vou vivenciar, no nosso programa Oração da Manhã, os ensinamentos quaresmais de Santo Tomás de Aquino. No ano passado eu vivenciei com o povo, oh meu Deus, me faltou o nome, Santo Afonso Maria de Ligório. As meditações sobre a quaresma, para cada dia da quaresma. E na Semana Santa eu vou vivenciar os ensinamentos de Santo Afonso Maria de Ligório. É invejável, né? Então, para nós sacerdotes, os religiosos, eu saúdo aqui também os padres que estão conosco, as irmãs, as religiosas, os seminaristas, os leigos. Acho que nós somos uma estirpe pequena hoje. A igreja hoje é pequena. E nós somos a esperança de Cristo para o mundo. Nós não precisamos esperar muitas coisas nos próximos 40 anos. Nós temos que voltar mais para dentro da igreja, para dentro de nós mesmos. A gente precisa esquecer que nós fomos uma cristandade, que nós fomos grandes. A gente precisa agora valorizar a nossa comunidade, uma catequese mais profunda, uma catequese vivencial, abandonar essas catequeses fajutas que nós temos aí, que não ensina nada.
catequese medíocre, catequese ecológica, essas bobagens, e centrar numa catequese profunda, no mistério. Nós precisamos ler a patrística, ler Santo Agostinho, ler Santo Ambrósio, Santo Atanásio, ler essas coisas profundas, Santo Tomás de Aquino, ler a vida dos santos, porque eles sim, eles vão dizer para nós, é possível viver o mistério de Deus, é possível viver a misericórdia de Cristo, né? Então a quaresma, esses 40 dias, que a gente começa com a quarta-feira de cinzas, recebendo as cinzas nas nossas cabeças, e a gente vai terminar a quaresma aí na véspera da quinta-feira santa. A quaresma se estende até ali, antes de começarmos o tríduo pascal, é tempo quaresmal, tanto que a gente usa a cor roxa na segunda, na terça, na quarta, feiras santas. A quaresma vai até ali. E é todo esse tempo de busca da purificação. A quaresma para os catecúmenos é um tempo forte de iluminação, porque eles estão ali preparando para receber o batismo, para serem perdoados dos seus pecados nas águas batismais, porque quem não é batizado não pode confessar. Ele tem que carregar seus pecados ali até o dia do batismo. Claro que um catecúmeno, pela lei da igreja, se ele morre no processo catecumenal sem o batismo, ele terá a graça do batismo de desejo, né? Então ele terá essa graça da misericórdia de Deus. Mas é um tempo que eu acho assim fantástico para nós, né? É um tempo extraordinário, que a gente precisa entrar nele com o coração bastantemente aberto e proativo para viver essa caminhada com Jesus. Eu sou fascinado pela missa da quarta-feira de cinza, que a gente já começa com o jejum, com as nossas penitências, e é um ritual muito rico. A quarta-feira de cinza é extraordinário, né? O sentido da liturgia que nos insere na caminhada para a Páscoa, imitando os 40 dias do jejum e da penitência de Cristo, que se preparou para a paixão, para a sua ressurreição, sua entrega, e nós também fazemos isso. A quaresma ela deve ser carregada de muito sentido. Como você preparar bem uma quaresma? Nós já temos que começar a preparar agora. A gente já deve terminar o tempo do Natal, você entra no início do ano litúrgico, do tempo comum, essas semanas que precedem a quaresma, a gente já deve ir criando essa expectativa. Um bom livro para ler durante a quaresma, ter esse livro de Catherine Emmerich, né, que deu a base ao filme do Mel Gibson, Vida, Paixão, Morte e Glorificação do Cordeiro de Deus. É um livro muito famoso, de uma freira aí do século XIX, uma mística, aliás, uma grande mística, dessas místicas raras. Ela fazia meditações tão profundas na quaresma que Deus dava a ela, no espírito, a visão dos cenários da paixão de Cristo, até com nomes daquelas pessoas que estavam ali. É impressionante, esse livro retrata isso. Não sei se alguns de vocês já devam ter lido esse livro, mas vale a pena. Eu tenho aqui na minha biblioteca, já li algumas partes dele, não li todo, mas é muito bonito. Até estou com o propósito de lê-lo agora na quaresma, para a gente não perder o ambiente. É sempre bom você criar essa fantasia, né? E a Catherine Emmerich, ela nos ajuda a viver essa fantasia, esse enredo, esse cenário do mistério de Cristo na sua quaresma. A turbulência de Cristo ali, o sofrimento, as tentações, depois todo o mistério do seu diálogo duro com os fariseus e, por fim, todo o aspecto da condenação e do flagelo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu penso que nós que temos já uma iniciação, porque aqui eu entendo que todos que estão conosco aqui na live,
são pessoas que já têm uma iniciação cristã já bem avigorada, então nós podemos tirar grandes proveitos da quaresma e até ajudar outras pessoas também a vivê-la. A quaresma não é para ser vivida com superstição, mas para ser vivida como celebração do mistério que nos toca, que nos comove, que nos impulsiona na esperança da vida eterna. Porque também, gente, é o seguinte, a gente temos que convir. Se eu não tenho fé, quaresma não tem sentido nenhum para mim. Tem muita gente que encena a paixão de Cristo, mata o Cristo na sexta-feira da paixão, mas gente que não tem fé. Faz um teatro. Nós não podemos ser assim. Eu acho que já começar a quaresma com uma boa confissão, procurar um sacerdote, que é uma coisa muito difícil hoje você achar um padre para te confessar. Não é nada fácil. Muito difícil. E às vezes você chega no padre, o padre ainda tem a cara de pau de dizer que não tem tempo para te confessar. Então é muito difícil. Para nós padres sabemos disso. Complicado. E o padre atender as confissões, fazer uma confissão bem feita. As últimas confissões que eu tenho feito, dá até desânimo. O sacerdote não sabe orientar a consciência da gente, não sabe corrigir os nossos pecados, é uma tristeza. Às vezes não dá nenhum conselho, não dá nenhuma palavra, não sabe dar uma penitência. A penitência de um Pai Nosso, 3 Ave Maria, essa penitência dá para criancinha. Não é uma penitência que revigora o coração. Então fazer penitência, se você confessa com um padre relapso, padre relativista que nem acredita mais nos sacramentos, então você também precisa estabelecer uma penitência dura na quaresma. É uma penitência dura. Eu fico pensando naqueles monges no tempo de São Bernardo de Claraval, Cluny, aquele mundo do século X, século XI, XII. Mosteiro que chegava a ter 4.000 monges, que era uma coisa extraordinária, os ciclos de oração, as turmas, os mosteiros eram divididos, monges que morriam novos de tanto fazer penitência pela conversão da igreja, monges que comia arroz com cinzas para fazer penitência, né? Hoje você fala de penitência, todo mundo curte na cara da gente, abusa da penitência, abusa do jejum. Fica esse povo tudo malhando em academia, tomando remédio, fazendo essa coisa toda para poder dar uma performance ao corpo. Esse corpo que é uma cinza que vai dissolver na terra, um corpo que nasceu pelado e vai morrer pelado, nasceu nu e vai terminar nu, e as pessoas apegadas a isso. Você faz tudo de ginástica para manter seu corpo, mas não é capaz de rezar um texto, não é capaz de fazer uma penitência, não é capaz de fazer um sacrifício, de dar uma esmola para um pobre, não é capaz de fazer nada disso. Isso é horrível. Esse tempo nosso, um tempo sujo, um tempo de mentira, um tempo de falsidade, um tempo pavoroso esse nosso que estamos vivendo. E nós cristãos católicos que queremos ganhar a eternidade, nós precisamos pedir sempre a Deus, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque o momento nosso hoje é um momento de esquisitice, em que as pessoas brincam de Deus. Liturgias mal feitas, liturgias mal preparadas, de qualquer jeito. Meu Deus do céu! Nós temos que... A liturgia é o patrimônio mais caro da igreja. A Eucaristia, diz o Concílio Vaticano II. Vaticano II, na Sacrosanto Concílio, vai nos dizer que a Eucaristia é o cume, é o ápice da vida cristã. O cume e o ápice da vida cristã não é pastoral. Não é pastoral. Não é esse tanto de serviço que nós temos na igreja. Isso é tudo importante. A gente sabe disso. Tudo é importante. Mas é importante se a Eucaristia for o cume e o ápice, o ponto alto da vida da igreja. Do contrário, os nossos trabalhos se tornarão inócuos, medíocres e extremamente sem eficácia.
Liturgia quaresmal, ela tem que tocar o nosso coração para vivermos a penitência, para vivermos a reconciliação com Deus, para vivermos a nossa proximidade com os pobres, com os que sofrem, para partilharmos a esmola com aqueles que precisam, porque para você ajudar os pobres, você não precisa de teologia da libertação. Aliás, teologia da libertação pouco ajuda os pobres. Pouca ajuda. Eu falo disso de algibeira, porque eu fui formado nisso, tive muitos colegas nesse troço, e eu mesmo me libertei disso tem pouco menos de 20 anos. Então, muito discurso e pouca prática. Muita trovoada e pouca chuva. Então nós precisamos ter esta consciência de vivermos bem a nossa quaresma. E a quaresma foi muito bem vivida, a gente não sabe assim precisamente quando começou a quaresma na igreja. Eu acredito que com os apóstolos. Os apóstolos já começaram, no ano seguinte à ressurreição de Cristo, já começar a viver, porque os judeus já tinham a Páscoa. Veja como é importante a gente pensar nisso. Os judeus já viviam a Páscoa. Agora nós vamos ver a nova Páscoa, a nova e eterna aliança. É claro que os cristãos já começaram a viver isso logo no início do cristianismo. E foi sendo aprimorado todo esse arcabouço litúrgico, teológico, espiritual, místico, que envolve a Santa Quaresma. Memento homo quia pulvis est et in pulvere reverteris. Lembra-te, homem, que és pó e em pó has de tornar. É o que nós vamos escutar na missa de quarta-feira de cinzas. Que os padres nem gostam muito dessa forma, porque acham que ela é grande. Convertei-vos e crede no Evangelho. Tudo bem, tem a mesma eficácia, mas essa palavra ela é muito forte, porque ela é tirada lá do livro do Gênesis, do capítulo 3, 19. Lembra-te, homem, que tu és pó e ao pó has de voltar. Aliás, um católico, é bom que a gente lembre disso, um católico termina a sua oração das completas com esta frase: o Senhor Todo-Poderoso nos concede uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. A última reza da noite. O católico nasce pensando, começa o dia ao nascer do sol pensando na finitude e conclui da mesma forma. Ah, mas isso, aí tem gente que critica. Ah, porque isso é bobagem, você só pensa nisso. Não, não é pensa nisso. O cristão vive isso. O cristão sabe que a vida nossa neste mundo, ela só tem sentido se for para glorificar a Deus. Se for para dar glórias a Deus. A vida neste mundo, fora desse prisma, ela não tem sentido, não. E se a gente não dá conta de viver isso, nós vamos viver um cristianismo flor de laranjeira. Um cristianismo que passa. Flor de laranjeira é tão cheirosa, vai de uma vez, branqueia todo o pé de laranja, aquele cheiro, mas 2 dias depois já acabou tudo. Esse é o catolicismo de muita gente. Não tem consistência, né? Não vai adiante, né? Então, os 40 dias da observância quaresmal são carregados de simbolismo para nós católicos. 40 dias e 40 noites Nosso Senhor passou em rigoroso jejum no deserto. Os 3 evangélicos sinópticos tratam disso. Mateus no capítulo 4, Marcos no capítulo 1 e Lucas também no capítulo 4. Os 3 falam desta prática de Jesus. Também os 40 anos que o povo de Israel andou errante pelo deserto, antes de entrar na terra prometida, Deuteronômio 8. É todo um simbolismo. Nós podemos lembrar também dos 40 dias e 40 noites de chuva no dilúvio, que passou a humanidade a limpo nos seus vícios. Por isso que a água do mar, o mar revolto, relembra para nós também essa dimensão da morte.
O dilúvio, aquelas águas revoltas, representa um pouco isso, a morte, né? Esse simbolismo dos 40 dias, ele é muito importante. A gente lembra muita coisa que fala dos 40 dias, né? Que tem ali na Bíblia. São vários na liturgia. 40 é o número das virtudes cardeais. 4. Castidade, paciência, justiça e prudência. E dos evangelistas, multiplicado pelo número 10 dos 10 mandamentos, dá 40, né? A quaresma é finalmente um grande símbolo da nossa vida terrena, que no fim das contas não passa de uma preparação para a nossa própria Páscoa. Olha que bonito isso. A quaresma como uma preparação muito íntima, muito subjetiva nossa, em comunidade, é claro, sem perder essa dimensão comunitária, para nos preparar para a nossa Páscoa eterna. Vocês são jovens. Eu, quando jovem, também não acreditava muito na morte, não. A gente pensa que nunca vai morrer. Mas todos vocês vão morrer. Ninguém vai ficar para semente. A gente precisa pensar nisso. Isso não é para a gente ter uma vida esquisita, não. Os santos nos ensinam isso. Você contempla a vida passageira que nós temos, que vai nos dar a certeza da vida eterna. Os santos sempre cantaram essa alegria da esperança da vida eterna. Infelizmente, nós estamos numa igreja que pouco pensa na eternidade. Uma igreja fundamentada nos postes, por assim dizer, nos esteios podres, brocados da teologia ecofeminista da libertação, ela é uma igreja morta. É uma igreja sem vida. É uma igreja infértil. É uma igreja que não gera louvor, que não gera oração, que não gera intercessão, que não gera vocações. É uma política. É uma espécie de botequim ideológico. Não funciona. A igreja não é isso. A igreja é a comunhão daqueles que no batismo estão unidos a Cristo, a caminho da vida eterna. Nós estamos no Êxodo. Assim como o povo de Israel caminhou 40 anos no deserto para chegar à terra prometida, nós estamos nesse deserto. A vida do cristão é uma vida no deserto. E no deserto você tem que lutar para sobreviver, lutar contra os animais peçonhentos, tudo isso. E a nossa vida neste mundo é isso. O cristão está aí lutando, porque nós queremos entrar não na terra prometida desse mundo, mas na Jerusalém celeste, que já é, de certa forma, antecipada no mistério da liturgia que nós celebramos. Quando nós celebramos a Eucaristia, é o céu tocando a terra. Basta a gente estudar os prefácios da Santa Missa. Eles traduzem muito bem isso, são orações maravilhosas. São orações que resumem, que sintetizam a grandeza de um mistério que nós não damos conta de contemplar, de compreender, de descrever. Então, esse tempo forte da prática penitencial para a igreja. Conforme ensina o Catecismo da Igreja Católica, o número 1438, esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às peregrinações e, em sinal de penitência, às privações voluntárias, como o jejum e a esmola, a partilha fraterna. São as obras de caridade, obras também missionárias. Então, a gente tem aqui o costume no Brasil de fazer esses grupos de oração nas famílias, de preparação para a quaresma. Às vezes se usa muito a campanha da fraternidade para fazer isso. Quando a campanha da fraternidade tem um tema mais correlato, funciona bem. Mas a gente pode fazer esses movimentos usando o catecismo da igreja, os textos bíblicos do dia, um terço doloroso, e assim realizar também o apostolado. A gente não pode ficar só
nas obras penitenciais pessoais. A igreja ela é comunitária. Nós precisamos também pensar na dimensão da missionariedade da igreja. A igreja ela é um ente de comunhão. Nós vivemos a comunhão na igreja. Nós vivemos a unidade na igreja. Nós vivemos essa conversão na igreja e essa dimensão missionária. A Quaresma pode muito bem contemplar essas realidades. Uma paróquia piedosa, onde tem um padre piedoso, ele vai trabalhar isso. A comunidade, a paróquia vai viver realmente a Quaresma. Você vai tirar aqueles cantos barulhentos da liturgia, talvez deixar até sem o violão, sem o som, somente o canto de voz, ou quando muito um violão bem baixinho, um órgão bem baixinho para sustentar o canto, porque a gente tem que levar o despojo, a penitência também para a liturgia. Na Quaresma você não canta o glória, você não canta o aleluia. A liturgia é despojada, você não tem rosas no altar. Tudo é despojado. O canto também precisa ser despojado. Ele não vai me colocar lá cantos de louvor, cantos de aleluia, que não é nem da liturgia, mas procurar os cantos adequados à Quaresma para você celebrar esse mistério de maneira que ele te toque, que ele te faça viver o tempo. Se eu começo com bateção de palma, que não é certo bater palma na missa, e em mera Quaresma, no profundo da Quaresma, você está lá batendo palma, batendo sino, batendo tanta coisa, fazendo um barulhão medonho. E a gente também precisa calar um pouco na Quaresma, fazer um pouco de penitência, deixar de ficar escutando música, deixar um pouco os filmes, tem gente viciada em filme, deixar um pouco o celular, um dia na Quaresma, ficar uma manhã sem pegar no celular, sei lá. A gente precisa fazer esse tipo de penitência para domar esse elefante de concupiscência que nós temos dentro de nós. Que todos nós temos a concupiscência, que é uma herança maldita do pecado das origens. E uma coisa muito interessante é que a Quaresma está profundamente ligada à questão do pecado original. Por que Jesus veio? Por causa do pecado da humanidade. Então o pecado original, e a gente vai cantar isso no Exultede, no Sábado Santo, quando o diácono cantar o Exultede, ó feliz culpa de Adão que nos mereceu tão grande Salvador. Olha que beleza. A liturgia ela vai encadeando. Se você entra no âmago da liturgia da igreja, você torna-se realmente um místico. Não tem como. Eu indico para vocês um livro muito bom para a gente entender um pouco melhor a liturgia, Introdução ao Espírito da Liturgia, do Papa Bento XVI. Esse livro, ele escreve a partir dos escritos de Guardini, um grande sacerdote liturgista do início do século passado. Bento XVI retoma essas riquezas, e esse livro, Introdução ao Espírito da Liturgia, vale a pena. Eu aconselho vocês a ler. É um livro fino, gostoso de ler, e que te dá uma introdução mistagógica profunda sobre a liturgia. E eu digo para vocês, quem conhece a liturgia da Igreja Católica nunca deixa de ser católico. Outro dia, celebrando uma crisma, tinha 8 jovens protestantes sendo crismados. Fizeram a renúncia ao protestantismo depois da preparação catequética para receber a crisma. A gente olhou o batismo de pelo menos 4 era válido, os outros padres batizou sob condição. E conversando com eles, eu perguntei, mas o que trouxe vocês para a Igreja Católica? Eles dizem, o conhecimento da vida dos santos, da patrística e da liturgia. Desculpa se tem algum evangélico aqui conosco, mas a verdade seja dita, você vai a um culto evangélico, uma igreja evangélica, ela é vazia. É como se você entrasse num cano liso, é oco. Você não tem sacrário, você não tem imagens, você não tem a cruz, você não tem o altar, você não tem os sinais da via sacra. É uma coisa, é um despojo estranho, é um despojo agressivo, é um despojo
Por isso que o protestantismo, o pessoal mais conservador tem essa dificuldade com o protestantismo, porque ele é uma negação da verdade, negou a igreja. Lutero negou a igreja. Uma grande negação. Você negou a igreja, você negou a Cristo. A igreja é Cristo, a igreja não é o bispo, não é o papa. Nós somos operários da vinha, e às vezes mal operários, às vezes não bons. Mas a igreja é um mistério, ela é maior que o papa. Onde nós celebramos a cátedra de São Pedro, de rezar o Papa Francisco ontem, eu dizia para o povo, a igreja é maior do que o papa, é maior do que o bispo. O ofício do papa é maior do que ele. O ofício do bispo é maior do que o bispo. São mistérios que nós não entendemos neste mundo. Agora é mais fácil desprezar a igreja, fazer uma análise da igreja meramente com instrumental sociológico, com os instrumentais das ciências humanas, e esquecer o mistério. Se eu não colocar a dimensão do mistério na compreensão da igreja, posso pegar minhas coisas e ir embora, largar isso. Igreja é mistério. Aí você vai nessas faculdades nossas aí, esses professorzinhos esquerdopatas que têm pensamentos de algibeira contra a igreja, não sabe nada. Eu tenho um amigo meu missionário que está fazendo psicologia agora. Ele me contando que outro dia, na sala tem 8 mulheres esquerdistas, comunistas, ateias, todas lésbicas, e elas foram apresentar conjuntamente um trabalho, e descendo o pau na igreja, acabando com a igreja, eles que deixaram elas falar. Aí no final ele levantou a mão e disse, eu quero fazer uma pergunta, onde estão os fundamentos desta crítica? Pronto, não responderam. E ele foi fazendo perguntas, deixou todo mundo calado. Para o resto, elas partiram para a ignorância. E contemplou o menino com o título de fascista. É o que eles sabem fazer. Ah, você é fascista, porque é católico, porque é cristão. Nem sabe o que é fascismo. Então, esse tempo quaresmal é um tempo de renascimento espiritual e de renovação na fé, em que se pede aos fiéis maior interesse pelas coisas divinas, uma frequência mais assídua à Santa Missa e aos ofícios litúrgicos, maior correção nas próprias ações e como que um treinamento no controle de suas próprias paixões e sentimentos. Mas o que se prega hoje? Você tem que agradar seu corpo. Você agrada seu corpo. A alma, isso é bobagem. Então, nós cremos, e vocês que estão aqui nessa live são católicos, praticantes e autênticos, nós cremos, então a gente mergulha nesse mistério. O cristão, o convertido, aquele que deixou a vida velha e abraçou a vida nova, que foi tomado pelo poder do Espírito do ressuscitado, ele não dá conta de configurar mais sua vida às coisas imundas dessa realidade nossa, não. De maneira alguma. Lamentavelmente, hoje em dia, a palavra penitência provoca mal-estar em muita gente. Entretanto, se consultarmos os evangelhos, veremos que Jesus começou a sua pregação nos exortando à penitência. Poenitência agite apropinguavit ene reino celorum. Fazei penitência porque está próximo o reino dos céus. Rejeitar a penitência é rejeitar a pregação de Cristo desde o princípio. Então, quaresma é um tempo profundamente penitencial. Temos que despojar as coisas, fazer penitência, escolher um sacrifício. E é interessante que em muitos lugares a piedade popular cunhou muitas práticas bonitas, que eu gosto, por exemplo, o ofício de trevas, os benditos da paixão, que o povo simples canta e que são riquíssimos, que está fora dessa parte normativa da liturgia da igreja, é da devoção piedosa do povo,
E a gente aprende com isso, porque o povo canta a dor da paixão. A Via Sacra, os cantos da Via Sacra são tremendos. Eu gosto muito porque desde da barriga da minha mãe que eu já ia nas Vias Sacras, naquele tempo, muito piedosas, nem alto-falante, essas coisas não tinha, mas a gente ia crescendo, via aquelas imagens, a imagem de Cristo, a paixão, os cantos, né, a morrer crucificado, que coisa impressionante. Isso marca a vida da gente. Nós não podemos nos deixar levar por esse mundo fútil, mundo relativista, um mundo que vira as costas para Deus, que quer abortar Deus da história. Um mundo inautêntico, secularizado. O Concílio Vaticano II trabalhou muito isso na Lumen Gentium, fala muito disso, na Gaudium et Spes, do secularismo, que é o mal do século. Se Deus existe, Ele cuida das coisas dele lá em cima, e aqui embaixo nós cuida nós. Aqui embaixo a gente faz o que a gente quer com o nosso corpo, com a nossa riqueza e etc, etc. Quer dizer, é uma vida onde o homem ocupa o lugar de Cristo, ocupa o lugar de Deus. A ciência ocupa o lugar de Deus. É uma porca miséria esse negócio de pensar que ciência é tudo. Ciência não é tudo. Aliás, a ciência, por que os homens são cientistas? Porque Deus permite, é o dom da ciência, o dom do conhecimento. Mas a ciência não explica tudo. Está aí a pandemia. Ah, porque você toma a primeira dose da vacina, vai ser imunizado 100%. Aí depois, mas não imunizou, tem que tomar a segunda, a terceira, agora vai ter que tomar a quarta dose para imunizar e continua transmitindo o vírus e adoecendo. É ciência. Eu aconselho, sobre esse tema, a leitura da carta Fides et Ratio de João Paulo II, A Fé e a Ciência. É uma encíclica, não sei se é exortação, encíclica, eu estou em dúvida. Acho que é encíclica mesmo. Fina, mas de um conteúdo substancioso. Todos os nossos jovens que entram na universidade deveriam ser iniciados nesse documento por um bom catequista, um bom sacerdote, antes deles entrarem na universidade. Quem entra lá na universidade, os falsos cientistas, os pseudocientistas, vai dizer para eles que Deus não existe, que etc, etc. Cria todo esse discurso, né? Um discurso de Nietzsche, que está aí muito presente, né, nas nossas universidades. Você entra na Universidade de Humana, a primeira coisa é Nietzsche, é Sartre, é Karl Marx, que São João Paulo II colocou eles no lugarzinho deles, mestres da suspeita. Pronto, são mestres da suspeita. Nietzsche teve a arrogância de escrever um livro e dizer: eu matei Deus, Deus não existe. Trocava correspondência com Dom Pedro II, chegou a andar num trem na Europa ao lado de Dom Pedro II, ficou impressionado com a cultura do imperador do Brasil, né? Que era um homem muito culto. Mas disse: eu matei Deus, a morte de Deus, eu matei Deus. Aí quando o pilantra morreu, um gaiato lá em Nova York escreveu no seu, lá naqueles viadutos grandes de Nova York: Deus avisa, : Nietzsche morreu. Essa é a consequência. Quem mata Deus morre. Então a virtude da penitência é uma disposição moral que inclina o pecador a destruir e reparar os seus próprios pecados, por constituírem ofensa a Deus. A Quaresma traz para a gente isso, né? A penitência é uma dor, mas uma dor espiritual, interior. É o sofrimento por haver pecado. É um querer não ter pecado. É um querer não ter querido o mal que se quis no passado. O pecado é um ato da vontade humana e só pode ser destruído por um ato novo da vontade que o revogue. E por isso que o ato da virtude da penitência está indissociavelmente ligado ao sacramento de mesmo nome, a confissão. A validade deste depende da sinceridade daquele que confessa, né? Então é um tempo muito importante. Mas não basta o arrependimento. A virtude da penitência exige também o propósito de reparar o mal cometido e de não mais tornar a pecar no futuro. Vocês acham que esses corruptos da Lava Jato, essa gente
mesmo batizado na igreja católica, vai confessar, mas não vai mesmo. Porque se vier confessar comigo, aí eu roubei. Roubou quanto? 10 milhões. Aonde está? Está no banco. Então tu vai devolver para os pobres agora. Se não devolver, não tem perdão, acabou. Ele não vai devolver. Por isso que ladrão, esse tipo de gente, não confessa. Os padres que estão aí sabem disso. Você nunca confessa esse tipo de político. Esses bandidos que roubam, que defraudam os pobres, não confessam. E o padre que atende uma personagem desse naipe precisa impor uma penitência sob condício do perdão. Aí eu assaltei, matei, pagou na justiça? Não, pois tu vai fazer penitência, entregar à justiça e pagar na cadeia pelo crime que você fez. Por isso que o pessoal quer ser protestante, gente. Ah, porque o chefe da gangue, não sei das quantas, da milícia, se converteu lá na penitenciária, agora é pastor protestante. Olha que coisa. Mas ele reparou? Não. Porque o protestante confessa com Deus. Eu confesso com Deus, diretamente com Deus. Não é assim. Deus sempre usa a mediação da igreja para falar conosco e para nos curar. Eu não caso diretamente com Deus. Eu não recebo a unção dos enfermos diretamente com Deus. Eu não comungo a Eucaristia diretamente com Deus. Eu preciso da igreja. A igreja é a mediadora da minha santificação. Então é a igreja que vai avaliar a minha disposição interior na confissão se eu estou adequadamente preparado para receber o perdão de Deus e obter o beneplácito decorrente disso, né? Então os hereges protestantes, eles pregam que não é necessário aos que se arrependem reparar o mal que fizeram no passado de sua vida. O fulano mata, rouba, estupra e acha que basta aceitar Jesus. Como diz um pastor que morava perto da casa da minha avó. Tadinho, nem sabia ler direito. Sunga a mão para aceitar Jesus. Sungou a mão, aceitou Jesus, está pronto, está tudo, a ficha ficou limpa. Já pode ir para o céu, já está salvo. Por isso os protestantes escarnecem da necessidade da penitência, da confissão. Ora, isso é uma distorção do evangelho, pois é preciso reparar. Quem rouba deve restituir o que roubou. Quem professar publicamente uma falsa doutrina deve também se retratar em público. Católico que abandona a igreja, depois volta, tem que fazer a profissão de fé publicamente na igreja, tem um rito próprio para isso, né? Então, minha gente, tenhamos todos uma boa e santa quaresma. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. E se está próximo é porque não está distante. O Senhor está perto de toda pessoa que o invoca. E é bom a gente fazer uma meditação, uma penitência para saber como que está a nossa e na família. Vocês que têm família, é bom saber disso, né? Como fazer uma reparação também acerca da situação nossa na família. Como que eu estou, né? Como que a minha família, como que eu me encontro na família. Fazer uma revisão completa a partir dos 10 mandamentos e com certeza a gente vai ter uma quaresma bem proveitosa, porque é um tempo favorável, como nós vamos escutar muito isso durante a quaresma. Neste tempo favorável, é o tempo da quaresma. Tempo favorável que nos ajuda a viver a graça da nossa salvação. Vamos ver se eu consigo escutar vocês aqui agora, para se tem alguma pergunta. Eu não estou conseguindo escutar. Parece que vai funcionar. Não funciona isso, Reginaldo? Dom Adair, o senhor nos escuta?
vou desligar aqui meu microfone e vocês podem fazer as perguntas. Então, Dom Adair, agora o senhor nos escuta? Ótimo. O senhor nos escuta agora, Dom Adair? Acho que agora está funcionando, vamos ver. Isso. Vocês falam para ver se eu escuto aqui. O senhor nos escuta agora, Dom Adair? Você está me escutando? Sim. Tá, o seu som está baixo, eu não estou conseguindo te escutar, vamos ver. Deixa eu tentar falar um pouquinho mais alto. Agora o senhor consegue bem? Então, nós temos aqui uma primeira pergunta. Vou desligar esse troço aqui. Chegou, eu vou escutar de novo. Pronto, fala aí para ver se eu estou bom. Agora sim, bem? Alô? Nós estamos escutando o senhor. O senhor nos escuta? Sim, agora estou escutando. Reginaldo, você escuta a pergunta aí? Então, a primeira pergunta que nós temos aqui, Dom Adair, é do seminarista Alisson Muriel. Ele pergunta o seguinte: Dom Adair, quais práticas quaresmais objetivas o senhor recomendaria para nós? Essa é a primeira pergunta. Nós não estamos escutando o senhor agora. A prática principal da quaresma é isso que eu já falei. A quaresma é um tempo de conversão, de arrependimento, de jejum, de penitência e de oração e da esmola. São exercícios que a gente chama de exercícios corporais, né, em que você volta a sua atenção para essa dimensão da mortificação dessas realidades que nos ofende, que nos faz muitas vezes ficar longe de Deus. Porque o nosso corpo é pesado. A gente precisa colocar o corpo no tamanho para ele passar na porta estreita. Então, se eu vou me enchendo de pecado, enchendo de coisas que não são do agrado de Deus, então eu acabo, o quê? Eu fico impossibilitado de entrar no reino. Então a gente precisa ter essa capacidade de realmente fazer uma... A gente precisa fazer esse processo de mortificação. Eu acho que quaresma não pode ser entendido fora dessa dimensão da mortificação dos nossos sentidos. Segunda pergunta agora, Dom Adair, é da Rosimeire Souza. Ela pergunta o seguinte... eu vou ver se eu consigo arrumar esse som aqui, que não sai o som aqui para me escutar. Repete de novo. A segunda pergunta é da Rosimeire Souza. Ela pergunta o seguinte: o que o senhor poderia nos dizer sobre a campanha da fraternidade que nos são colocadas em nossas paróquias para estudarmos na quaresma? E ela comenta que no ano passado, na cidade dela, o assunto da campanha da fraternidade
foi pouco abordado pela indignação dos fiéis. Então, a pergunta dele. A campanha da fraternidade, ela é uma prática mais brasileira. Isso é uma coisa mais aqui do Brasil. E há muitos questionamentos a respeito da campanha da fraternidade. Não é uma coisa muito consensual, até mesmo entre os bispos. A gente já discutiu muito isso a respeito desse eclipse que a nossa campanha da fraternidade, ela acaba por criar. Você quer que eu olhe aqui? Tá. Eu não dou conta de ler esse tanto de pergunta, né, Reginaldo? Então, a campanha da fraternidade, ela nasceu talvez de uma intuição boa, que era para ajudar você a meditar o exercício da caridade. Mas a campanha da fraternidade do ano passado, eu mesmo não fiz na diocese, porque não era adequado. A campanha da fraternidade complexa, que causou muito estupor, o povo rejeitando essa coisa toda, então a gente resolveu não fazer. Esse ano eu estou aqui com o texto base da educação, mas a gente pode usar essa temática, às vezes, até mais fora da quaresma. Eu acho que não pode ofuscar o espírito quaresmal. Então, eu sei que muitos se empolgam com os temas da campanha da fraternidade, e você fala muito mais em cima do tema da campanha da fraternidade do que daquilo que é a mensagem quaresmal, que nós não podemos jamais deixar de trabalhar. Eu acho que esses aspectos fundamentais da quaresma, eles não podem ser escamoteados pela campanha da fraternidade. Às vezes me assusta um pouco até mesmo as vias sacras que se faz em cima do tema da campanha da fraternidade, que não ajuda as pessoas a meditar no seu interior a grandeza da quaresma. Então, eu tenho esse pensamento e acho que a gente precisa realmente ter presente a necessidade de não desperdiçarmos o tempo da quaresma. Então, Dom Adair, uma terceira pergunta que nos foi realizada aqui pelo Rafael Medeiros da Silva. Ele primeiro pede a sua bênção e em seguida pergunta: a via sacra é um exercício espiritual próprio para a sexta-feira ou pode ser rezada em qualquer dia da semana da quaresma? Em seguida, eu já passo a segunda pergunta. Acredito que nós já poderíamos nos aproximar do fim, que é a pergunta do Antônio Souza. Além da obra que o senhor já indicou, da vida, paixão e morte do Cordeiro de Deus, quais outras obras o senhor nos recomendaria para a meditação no tempo da quaresma? Essas duas perguntas. Bem, a via sacra, ela é um exercício de piedade valorosíssimo, que entrou na tradição da igreja, que a gente usa muito durante a quaresma, também na Semana Santa, mas ela pode ser usada na sexta-feira de cada semana. Agora, se a pessoa sente a motivação de rezar em qualquer outro dia, não tem problema. Não é uma falta você, hoje é terça-feira, eu vou rezar a via sacra. Pode rezar, é um exercício, né, piedoso, de meditação, que ajuda enormemente a alma a mergulhar nessa graça profunda do mistério salvador de Cristo. Acho que a gente não pode jamais esquecer o valor da via sacra na nossa vida. Quanto a obras, além dessa que eu já falei, acho que a Sagrada Escritura, os próprios textos da Paixão, a Semana Santa, eu sempre recomendo nos atendimentos de confissão, na direção espiritual que eu faço com o povo, eu sempre mando que o pessoal pegue ali do capítulo 19, capítulo 13, já com o lava-pés, até o final de João ali,
dá para você meditar em profundidade sobre os gestos de Cristo no mistério da paixão. Então, eu acho que por aí dá para a gente fazer uma boa meditação que vai colaborar de maneira bem frutuosa com a nossa espiritualidade. Agora, tem muitas obras. Tem uma obra clássica que eu não sei se vocês conseguem ter acesso a ela. O Mártir do Gólgota. É um livro antiquíssimo, muito interessante. Eu até já pedi a algumas editoras que talvez pudesse dar uma olhada para avaliar a importância de retomar uma nova edição desta obra, O Mártir do Gólgota, que, na verdade, inspira muitos filmes da paixão, e ele é um livro de profunda espiritualidade em cima daquilo que foi a entrega de nosso Senhor pela nossa salvação. Desse momento, Dona Adair, as nossas perguntas já se encerraram e nós queremos agradecer profundamente ao senhor por esta palestra. Todos os comentários aqui no nosso chat são de agradecimento ao senhor, comentando pela riqueza do conteúdo que nos foi apresentado. E, acima de tudo, destaco aquilo que o senhor nos mostrou durante toda essa palestra, que a Quaresma não é uma preparação passiva, né? Mas é, de fato, um severo exercício para nos prepararmos bem para a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e também para a Páscoa. Então, Adair, muito obrigado. Nós agradecemos muito pela presença do senhor no nosso grupo. Foi uma grande honra tê-lo aqui. Sei que todos nós saímos enriquecidos. Também agradecemos a Diocese de Formosa, também o Reginaldo, que nos ajudou também a fazer essa transmissão pelo canal do senhor. Eu pediria para o senhor fazer uma fala de conclusão e, por gentileza, depois conceder-nos a bênção final. E, se possível, se o senhor pudesse ficar um breve instante para que a nossa equipe possa fazer uma foto. Nós vamos tirar um print aqui da tela com todos os membros do grupo para nós registrarmos nosso arquivo. Mais uma vez, Dona Adair, muito obrigado. Eu que agradeço penhoradamente a confiança de vocês. Eu não sou teólogo, não sou filósofo, eu sou apenas um padre que mal sabe celebrar a missa e confessar o povo. A gente não é nada nesse mundo. Eu agradeço essa confiança, eu sei que tem tanta gente mais preparada para fazer essa reflexão, essa interlocução com vocês. Agradeço penhoradamente e peço desculpa pelas dificuldades aqui de mexer com essas coisas, porque nós fizemos um cruzamento aqui de transmissão para pegar outros canais que outras pessoas também pediram. E quero desejar a todos uma Quaresma muito abençoada. Vamos aproveitar esse tempo confuso que nós estamos vivendo para a gente fazer uma boa meditação, uma boa reflexão sobre a Quaresma, renovar o nosso amor a nosso Senhor Jesus Cristo e renovar o nosso batismo na noite santa de Páscoa com muita piedade. Gastar tempo, com as coisas santas, isso faz toda a diferença. Eu peço agora a Deus para abençoá-los e renová-los no seu amor a Jesus. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. O bom Deus esteja atrás de vós para vos conduzir, à vossa frente para vos guiar, sobre vós para vos santificar. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe Dolorosa, que esteve aos pés da cruz com seu divino Filho, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, um bom descanso e vamos agora para a fotografia. Fiquem todos na paz.